Olá, pessoal! Então, dando continuidade ao estudo aí da flor, né? Vocês já sabem grande parte dos conceitos que eu vou abordar nessa aula, que é a respeito especificamente dos verticilos reprodutores, do gineceu e do androceu. E aí, nós vamos ver especificamente qual é as estruturas, as partes de cada um deles. Então, vocês já sabem que o androceu é o aparelho reprodutor masculino, né? E que ele é formado pelos estames. O que é um estame? O estame é o conjunto filete, que é essa hastezinha aqui, e a antera. Então, o filete é uma haste que sustenta a antera e dentro da antera é o local onde vai produzir os grãos de pólen. As flores podem apresentar mais que um estame, né? Tendo aí então o conjunto de estames formando o androceu. Então aqui, ó, especificamente a antera, né, que ela é bilobada, tem 2 lóbulos, o conectivo e aqui o filete, que sustenta a antera. O que acontece dentro da antera? A antera, quando a gente abre a parte interna, ela é dividida em lojas. E é dentro dessas lojas que vai ocorrer o processo de gametogênese, formação do gameta. Qual que é a estrutura que contém o gameta masculino? O grão de pólen, certo? Então tá aqui, ó, exemplos de grãos de pólen presente aí, né? Dependendo da espécie, vai ser uma morfologia específica. O gineceu é o aparelho reprodutor feminino e, conforme vocês já sabem, ele é formado pelo conjunto de carpelos. O que são os carpelos? É essa estrutura aqui. Aqui nas ilustrações, geralmente aparece apenas um carpelo, mas pode haver plantas, flores, de acordo com a espécie, com diferentes quantidades de carpelos, podendo inclusive ter mais que 2, 3, 4. Do que é formado o carpelo? Pelo estigma, que é essa parte superior aqui, onde o grão de pólen fica depositado, o estilete, o ovário e o óvulo, certo? Então, todas as estruturas que formam o carpelo, que vai dar origem ao gineceu. Estigma, estilete, ovário e óvulo, né? Aquele macetezinho, tudo que começa com E, pertence ao gineceu. E aí, se nós formos observar especificamente, ó, aqui está o ovário, dentro internamente o óvulo, contendo a oosfera. Cuidado que o gameta feminino não é o óvulo, é a oosfera que fica dentro do óvulo. Aqui o estilete e aqui o estigma, certo? Então aqui ó, a presença de uma flor hermafrodita, que apresenta ambos os sexos. Aqui o androceu, que são os estames. Esse marronzinho que vocês já estão vendo aqui são os grãos de pólen, que a antera já se abriu. E aqui é o estigma do gineceu. Observem que o gineceu, no estigma, ele produz uma mucilagem, é como se fosse uma cola, que aprisiona aqui o grão de pólen. Então, a antera e aqui o estigma. Então, aqui uma flor hermafrodita, né, contendo ambos os sexos. Então, a gente observa aqui a presença de todos os verticilos. Aqui o androceu, né, com os estames, filete e antera. E aqui os carpelos formando o gineceu, com estigma, estilete, ovário e óvulo. Então, os dois aparelhos reprodutores, certo? Lembrando que a flor também tem os verticilos vegetativos, que é a corola, que é o conjunto de pétalas, o cálice, que é o conjunto de sépalas, o pedúnculo e o receptáculo floral, certo? Que a gente já viu aí na última aula. Então, aqui, ó, dentro do androceu, nós vamos ter aqui a estrutura, ó, a antera. Se eu abrir aqui a antera, eu vou ter aqui, ó, todas as lojas que a gente chama de saco polínico. O que acontece dentro do saco polínico? Que são 4. 2 de um lado e 2 do outro. A produção do grão de pólen, que é o gametófito masculino, que vai conter o gameta para a reprodução das angiospermas, certo? Então, aqui está o grão de pólen, né? Dentro do grão de pólen, eu vou ter a célula germinativa, que é o que vai dar origem ao gameta, porque o grão de pólen não é o gameta, certo? E aqui eu vou ter a célula vegetativa. A célula vegetativa, ela vai dar origem ao tubo polínico, certo? Então, as angiospermas não dependem mais da água para fecundação em virtude do surgimento do tubo polínico. O que é o tubo polínico? É essa estrutura aqui que vai levar os gametas, ó, os anterozoides,
até a oosfera. Lembrem-se que o grão de pólen para aqui, ó, aqui em cima no estigma. Então, ele tem que ter uma estrutura que se desenvolva e que leve o gameta até o óvulo. Então, vai surgir quem? O tubo polínico. E o tubo polínico, ele vem de quem? Da célula vegetativa do grão de pólen, enquanto que a célula germinativa vai dar origem aos anterozoides, certo? Então, a constituição aqui do grão de pólen, tá? Então, aqui ó, o estigma, o estilete e o ovário. O grão de pólen para aqui no estigma, aí germina, formando quem? O tubo polínico, que vai ser o caminho, como se fosse um escorregador, encaminhando aí a estrutura do gameta até o ovário, certo? Para o processo de fecundação. De acordo com a estrutura do gineceu, nós vamos ter a posição dele na flor, certo? Se o ovário, né, do gineceu ficar em um ponto acima da onde fixa-se as demais estruturas florais, ó, aqui é o receptáculo floral, certo? Aqui. Então, prende-se os estames, as sépalas, as pétalas. O ovário está acima, então ela é uma flor hipógina, tá? Hipo, acima, certo? Se o ovário ficar em torno do local aonde se prende os demais verticilos, eu tenho um ovário perígino, certo? Ou flor perígina. E se o ovário ficar abaixo, certo? Do local aonde se prendem os verticilos florais, eu tenho uma flor epígina. Então, ovário abaixo, hipógina acima, perígina em torno e epígina embaixo. Esse conteúdo, ele cai pouco no vestibular, tá? Essa parte aqui, certo? Mas é sempre bom estar atento por causa aí de uma federal que pode estar cobrando isso aqui especificamente na segunda fase. Se o gineceu aparecer, né, de forma simples, formado por um único carpelo, então um ovário simples, ó, um único ovário. Apocárpico, formado por diversos carpelos não fundidos, ó. Tenho vários carpelos, vários ovários, certo? Mas cada um deles é unitário, é isolado. Dá origem a frutos, diversos frutos em uma mesma flor, quando uma única flor forma vários frutos, tá? Por exemplo, o morango, né? Que as pintinhas pretas vão ser os frutos, a amora, né? Esses frutos que são as infrutescências. Já o ovário do tipo sincárpico é quando há vários carpelos, mas ó, os ovários estão todos fundidos, tá? Vão formar um único fruto. Bem importante. Então, quando a flor origina mais que um fruto, dá origem a diversos frutos, o carpelo é apocárpico, ó, isolado. Quando o carpelo, o gineceu, dá origem, o ovário dá origem a um único fruto, ele é sincárpico. Então, apocárpico e sincárpico, vários carpelos, um dando origem a vários frutos, outro a um único fruto. Se eu tiver aqui uma estrutura unicarpelar, um único carpelo, com uma única cavidade, certo? Eu tenho então um unilocular. Se o ovário for pluricarpelar, vários carpelos, unilocular, ó, todos fundidos, vai ser essa estrutura que vai dar origem a quem? A frutos com uma única cavidade interna. Por exemplo, a manga, o abacate, o pêssego, né, a nectarina. Já o pluricarpelar plurilocular com subdivisões, ó, tá vendo que tá tudo subdivididinho, certo? Vai dar origem a frutos com gomos, por exemplo, a laranja, a bergamota, certo? O limão. Então, de acordo com a subdivisão do ovário, né, aqui ó, unicarpelar, unilocular, pluricarpelar, unilocular ou pluricarpelar, plurilocular, eu vou ter a origem de diversos tipos de frutos. De acordo com o sexo, se as flores apresentar apenas um dos aparelhos reprodutores, ou só gineceu ou só androceu, elas são chamadas de unissexual, né? Díclinas unissexual.
Se for só o androceu, né? Desculpa, o gineceu, ela vai ser feminina. Se for só o androceu, ela vai ser masculina, tá? Então, ó, aqui só tem o carpelo e aqui só tem o estame. E quando apresenta os dois, tanto o androceu quanto o gineceu na mesma flor, ela é hermafrodita, certo? Apresentando, então, os dois aparelhos. E aí a planta, se essa planta apresentar flores no mesmo pé, certo? Flores hermafroditas, que são flores que apresentam, ó, masculino e feminino, androceu e gineceu na mesma flor, ou mesmo que são flores díclinas, com sexo separado, mas estão na mesma planta, no mesmo pé, ó, o mesmo pé de planta apresenta tanto flor masculina quanto feminina. Então, é uma flor, uma planta monóica, com os dois sexos na mesma planta. Se as plantas da mesma espécie apresentam flores separadas, como por exemplo, na araucária, né, no mamão, que tem aqui, ó, uma planta apenas com flor masculina e outra planta apenas com flor feminina, é uma planta dioica. Então, sexos separados. E aqui, quando a planta apresenta a flor com ou flores com os sexos separados, mas na mesma planta, ou flores hermafroditas na mesma planta, certo? Então, planta monóica e planta dioica.